Boa noite, família Semeador. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos a essa família maravilhosa que é o Semeador. Daremos início à nossa reunião da noite de hoje, 20 de março de 2023, agradecidos por essa oportunidade e pela assistência espiritual que se faz presente. Nós convidamos o nosso irmão Renato Bertoldi para a leitura e a prece inicial. Irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Que a paz do Divino Mestre se faça presente aqui e em nossos lares. Queridos irmãos, que toda alegria, todas as luzes e toda a paz de Deus, nosso Pai, a confiar em nós, quando nos envolve em famílias. Quando, por vezes, nos encontramos abandonados, aparentemente, aos cantos das ruas. Porque sozinho nós nunca estamos. São tantos filhos, somos tantos irmãos, cada qual erguendo o seu lar íntimo, trazendo em suas mãos aquilo que tem a oferecer. Nesta construção tão pessoal, que é esse lar íntimo e único que somos cada um de nós. E a função de um lar é justamente acolher, guardar, proteger. Então, cada um de nós, como estes lares enviados do Pai, apenas precisamos entender que de nada valerá construir o mais rico e aconchegante ser, se esse ser não guardar em si e acumular em todos os cantos de si a palavra irmãos. Irmãos para amar, irmãos para caminhar juntos, irmãos para ensinar, irmãos para aprender. É para isso que Deus nos lançou aqui, em um mundo tão diverso, tão grande aos nossos olhos, mas que também é aquele pequenino grão diante do universo. Nós, tantas vezes, nos importamos com as medidas, com os números, com as datas, e nos esquecemos que nada disso nos ajuda na construção desse lar que somos cada um de nós. Porque nós temos todo o tempo do mundo e da vida, porque nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Deus nos presenteou com a eternidade, para que possamos estar atentos de que cada segundo é extremamente importante. E não é porque esse nosso tempo é tão longo que nós tenhamos que agir tão lentamente. Meus irmãos, ergam esses pilares, amor, caridade e humildade, e saibam, estarão no mais firme e poderoso solo, no solo do amor. Que Deus os abençoe. Após essa linda mensagem, vamos serenar nossos corações, nos elevarmos ao alto e rogar a Deus e a espiritualidade amiga que nos assiste aqui neste lar, estendendo também os nossos votos aos nossos lares, a quem nos acompanha pela internet, que possamos ajudar a nossa irmã Ana Cristina na sua palestra, que possamos estar atentos aos seus ensinamentos esses trazidos da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ensina o caminho da humildade, da caridade e do amor. Que Jesus nos abençoe. Aos nossos irmãos também que nos acompanham através do canal do YouTube, saudamos a todos vocês e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Passando para o nosso tema de estudo da noite, perdoar. Que verbo maravilhoso é esse, né, meus irmãos? E que a doutrina nos ensina como realmente perdoar e a importância desse perdão.
Quem vai nos auxiliar no entendimento do tema à luz da doutrina espírita é a nossa palestrante da casa, Ana Cristina Tanus. Ana Cristina, que Jesus te abençoe. Tá bom aqui a altura? Já tá ligado? Aqui já tá ligado? Opa. Boa noite, meus irmãos. Quando a pessoa não vem de salto, né, dá nisso. Bom, então, primeiramente, né, agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade. Que Jesus, nesse instante, possa derramar muitas bênçãos de paz, amor e saúde sobre cada um de nós. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste também possa nos auxiliar nesses caminhos, né, que a gente está trilhando para melhorar a cada existência. Sobretudo, essa prática tão essencial nas nossas vidas, que é a prática de perdoar. E aí a gente vai pensar, né, a gente está falando do verbo, como diz o Denner, né, nós não estamos falando do nome. O que será que vai ser diferente de falar do nome perdão e falar do verbo perdoar? É o que a gente vai tentar trazer aqui hoje através da doutrina espírita. E também dizer, né, que para essa atitude, né, como sempre a gente volta na questão do autoconhecimento, né? Nós precisamos nos conhecer de fato para saber exatamente como a gente vai colocar essa atitude, essa ação de perdoar tão importante nas nossas vidas. A começar por como nós vamos nos ver, né? Nos ver na presente existência, com aquilo que nós já conquistamos, né? De virtudes, de qualidades, como também as inferioridades que temos de batalhar para combater. E também como é que a gente vai se respeitar diante disso, né? Como é que a gente vai entender esse processo. E também se amar. Mas da mesma forma que eu busco isso, esse exercício, o meu irmão também está passando pelo mesmo exercício de autodescoberta, de autovalorização, de autoencontro. E aí a gente vai entender, então, que qualquer situação na nossa vida passa pela atitude de perdoar. Qualquer situação, inclusive aquelas mais adversas, vai passar por essa situação, por essa atitude de perdoar. Então, o que a gente já vai entender a princípio? Que a atitude de perdoar, ela é uma via dupla. Por que ela é uma via dupla? Porque ao mesmo tempo que eu estou concedendo, eu também estou recebendo. Somos todos espíritos imortais em constante construção de nós mesmos. E certamente, em variadas situações, vamos necessitar conceder esse perdão, como também receber esse perdão, já que nós temos muitos erros, muitos equívocos, assim como os nossos irmãos. E lembrar que a gente está sempre junto nessa caminhada. Por que lembrar? Bom, na nossa última palestra, no nosso último estudo, foi pedido aqui uma dinâmica em que fizemos a partir de uma música que falava exatamente isso. Ombro a ombro, junto a ti estou, juntos nós podemos. Era algo assim o refrão da música. E foi pedido que muitos de vocês aqui fizessem relatos a partir de duas frases. Eu me reergui quando, eu não desisti por quê. E o que a gente obteve dali foram muitos relatos emocionantes, mas que mostraram uma palavrinha que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. Falava-se muito em misericórdia, falava-se muito em auto-perdão. E aí nós buscamos, então, traduzir, né, digamos assim, tudo o que ele estava nesses 4 itens em que percebemos que estavam muito latentes esses 4 itens no relato de cada um de vocês, aliás, de todos nós. Desejos de mudança, uma vontade muito grande de aprimorar. Lutas internas das mais variadas, desde a saúde, desde, às vezes, uma saída de uma depressão, de uma ansiedade, de problemas infindos.
O autoconhecimento, que é sempre esse, né, que nós nos dirigimos como primeiro passo a que a doutrina nos chega nos nossos corações. E essa constante e infinita vontade de recomeçar são grandes motivações percebidas nessas leituras que fizemos e das quais agradecemos muito, porque a gente cresce com isso, né? Lendo cada relato, vocês tiveram a coragem de expor ali coisas muito íntimas. E isso nos trouxe essa reflexão para hoje, para essa atitude de perdoar. Então, perdoar, segundo o que a gente vai fazer no estudo a partir da doutrina espírita, tem a ver com um ciclo também. Só que ele é um ciclo muito importante. Ele é o fim de vários ciclos, porque ele consegue abraçar tudo aquilo que a gente deseja. E é um fim maravilhoso, porque ele dá início ao novo ciclo com uma tranquilidade muito grande, dever cumprido, paz na consciência. E aí a gente vai perceber como fim desse ciclo uma grande felicidade. E é para essa proposta que estamos hoje trabalhando, a atitude de perdoar, e não em si a questão do nome perdão. A atitude que tem muito a ver conosco, com o que somos agora. O perdão parece assim, está tão distante, né? Parece assim que é uma coisa tão difícil, mas aí a gente falando da atitude, a gente vê que não está tão difícil assim de acontecer. Então, já podemos indagar a princípio, né, como é que a doutrina espírita vai nos iluminar nesse caminho do perdão. Caminho? É um caminho perdoar? É um caminho, uma atitude constante, o perdoar? É também um modelo a ser seguido? Para essas 3 perguntas, perdoar é sempre a resposta. Por quê? Caminho que nós vamos aos poucos conquistando nas nossas várias existências. E daí a gente vai aperfeiçoando essa ação de perdoar. Por que é uma atitude constante? Vamos pensar no alimento do corpo. Precisamos todo dia nos alimentar, nutrir o nosso corpo, senão a gente sente mal. E daí a gente pergunta se não seria a atitude de perdoar um alimento da alma, uma atitude cotidiana que deveríamos fazer? Um prato do qual eu vou usufruir, mas que eu também vou conceder e que eu também vou receber do outro. Será também que perdoar não é um modelo a ser seguido, uma inspiração através do próprio Cristo, que nos mostrou que perdoar é o caminho da perseverança, da gente não desistir de continuar, de dar justamente um passo além do outro. E aí a gente vai então para essa questão, né? No Velho Testamento, a gente tem 2 passagens de Isaías que já nos mostram um pouco sobre essa questão da misericórdia divina. Por que a gente trouxe aqui essas 2 passagens? Porque quando a gente fala da misericórdia, a gente pensa muito em Jesus, e sim, foi ele quem melhor desenvolveu, quem realmente vivenciou em todos os sentidos a misericórdia, porque ele comungava do pensamento do Pai. Ele era, né, o enviado direto de Deus. Mas já ali em Isaías e também com outros profetas do Velho Testamento, já se começava a falar a respeito de que Deus, com essa constituição de misericórdia. Que a gente tem aquela visão, né, do Deus rigoroso, do Deus muitas vezes parcial, mas aí em Isaías nós já víamos ali a constituição da essência divina como a plena misericórdia. E é o que nós trazemos aqui para vocês, quando nas passagens dizem, né? Sou eu mesmo que apago as tuas iniquidades por amor de mim e não me lembrarei mais dos teus pecados. Já mostrando que esse Deus quer a nossa essência também e não a nossa exterioridade. Também há outra passagem que diz o seguinte, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que terá misericórdia. Volte-se para Deus que dá de bom grado o seu perdão. Novamente, é essa visão que a gente vai ter do Deus Pai já ali, que depois o Cristo vai desenvolver da melhor maneira nas várias passagens, nas várias lições do Evangelho.
Mas aí a gente pergunta, o que essas palavras de Isaías já nos convocava a pensar? Talvez ali o maior mandamento da lei, a que o Cristo diz que a gente ainda não completou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é importante a gente pensar nesse maior mandamento, porque ali está justamente a atitude de perdoar. Quer dizer, Jesus, que vai mostrar que essa justiça divina é todo misericórdia, bondade e amor, mas nós já tínhamos isso sendo relatado, trazido à humanidade desde antes. Quer dizer que nós estamos o tempo todo sendo amparados por essa misericórdia do Pai. E aí a gente chega, né? Jesus vai dizer no Sermão das Bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E quando Jesus diz essa frase ali dentro, ele usa a força mais evidente da palavra nassa, que em hebraico significa levantar, levar embora, deixar ir, deixar partir. Então significa que perdoar já lá, quando Jesus utilizava a palavra no hebraico, significava libertação. E aí agora a gente vai entender como que perdoar é uma libertação. Por que é uma libertação, meus irmãos? Porque a gente pensa que é aquela ideia. Eu vou libertar o outro do orgulho que ele tem de ter feito ofensa contra mim, do egoísmo, mas não. Nós estamos nos libertando de nós mesmos, também do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de outras questões que nós precisamos muito repensar. Nós também estamos presos quando não perdoamos. Aí vem aquela frase, né, que vimos outro dia num filme, eu não vou lembrar o nome agora do filme, mas o personagem dizia assim, que quando a gente toma a decisão de perdoar, nós estamos libertando o outro de nós. Mesmo que esse outro tenha causado algo contra nós. Por que nós estamos libertando o outro de nós? Do nosso ressentir, da nossa mágoa. E é interessante porque tem realmente muito a ver com isso que o Cristo está trazendo para nós. Porque o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Enquanto eu não olhar para mim, não me ver, capaz de conceder e receber perdão, como posso ser perdoado pelo Pai? Eu tenho que fazer exatamente o mesmo para poder ser justo, disse que o Pai nos concede as bênçãos. E aí a gente tem uma passagem de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, versículo 15, que é mais ou menos essa ideia que o Cristo nos traz. Paulo diz assim: será que nós não envenenamos a situação com alguma palavra, com alguma atitude nossa que poderia ter caído no esquecimento, mas, na verdade, entrou numa disputa e se criou a ofensa? É Paulo que nos faz essa pergunta. Será que não fugiu dos nossos lábios uma palavra ferina que fez com que tudo aquilo se transformasse em algo muito pior? Então é Paulo que está nos chamando a atenção para ver se a gente não iniciou a contenda da ofensa. Se não fizemos nada disso, ele diz, então continuemos a nossa estrada com indulgência e com muita humildade. Porque daí quem vai ter a autoridade do julgamento é o próprio Pai. Nós, assim como o outro, temos muito a trabalhar. Temos muito que trabalhar nos equívocos que nós também cometemos. E é essa sugestão que Paulo nos faz que tem a ver com isso que a gente está estudando aqui hoje. E mais uma outra questão. Quando a gente fala da palavra perdoar, a gente vai ver que tem esse prefixo aí, per, né? Então, vamos pensar em outras palavras, primeiramente. Quando a gente fala que está seguindo o caminho de Jesus, a gente está seguindo com amor, com vigor, mas a gente fala que está perseguindo o caminho de Jesus, está dando uma ênfase com muito mais vontade. A gente está falando que a gente fez algo muito bem feito, que está feito, mas se a gente fez algo que ficou perfeito, é muito melhor ainda. E perdoar, então, seria o além do doar muito mais, amar muito mais. Fazer com que esse amor chegue ao grau de plenitude. É esse amor em constante doação.
porque eu não estou vendo mais o erro do outro, mas que ele é meu irmão. Então vejam que quando a gente trabalha essa questão do pé, a gente já está vendo que na própria palavra nós temos esse sentido de amar mais no grau máximo que nós podemos conseguir. Então perdoar é ao mesmo tempo libertar da dor e também doar amor. E aí a gente vai aprendendo com Jesus, né, que perdoar passa por 3 grandes movimentos na nossa vida. Esses movimentos são, primeiro, o combate das inferioridades. A gente tem que pensar nisso. Nossa, eu fui orgulhoso, eu não soube entender o meu irmão. Quem sabe ele não estava num bom dia? Pensar sobre os nossos melindres, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso ciúme, tantas coisas que a gente tem que pensar. Mas também a gente tem que pensar na conquista do espírito. O que eu estou conseguindo com a atitude de perdoar? Eu estou sinalizando a vontade de ser humilde, a vontade de ser paciente, a vontade de ser manso, de ser misericordioso. E também, talvez, aquilo que o Cristo mais nos chama a atenção nas suas lições, que é de olhar para nós mesmos e vermos aonde estamos, a quantas anda a nossa evolução. E aí a gente vai perceber por esse movimento que as recomendações de Jesus é fazer essa constante leitura de si, essa leitura que cabe exatamente todos esses 3 movimentos, porque são nessas lições do Evangelho que a gente vai encontrar que perdoar é a chave que abre várias portas. Aí a gente tem uma passagem do Evangelho que ilustra muito bem isso, né? Que é essa passagem que a gente tem que estar em Lucas, no capítulo 7, versículos de 36 a 50, que é a passagem da mulher, né? Na verdade, Simão, o fariseu, não é Simão Pedro, chamou Jesus para jantar com ele. E a mulher que estava lá trabalhando com ele, logo que viu Jesus adentrar a casa dele, corre o mais rápido possível, levando um vaso cheio d'água, coloca os pés do Cristo lá dentro, começa a lavar, vai retirando, enxugando com o tecido, com os próprios cabelos, embebendo os pés do Cristo em óleos perfumados e ainda beijando e derramando lágrimas sobre os pés de Jesus. E aí, com aquela cena toda, o fariseu diz: como você permite que uma pecadora te toque? Você não é um profeta de verdade? E Jesus aproveita então para dar a lição a ele, dizendo: vou te contar uma história. Há então 2 devedores que encontram seu credor. Um deve 500, o outro 50. E o credor decide então perdoar a dívida dos 2. A quem ficaria mais grato com essa decisão? Aquele que foi mais agraciado, que tinha mais dívidas. E ele diz: isso mesmo, veja essa mulher. Assim que eu entrei na sua casa, ela me veio e me recebeu com água, purificou os meus pés com óleos perfumados e você nem água me ofereceste. Essa mulher beijou os meus pés e você nem me beijaste. Entenda, meu irmão, o que ela fizer, ela deu o melhor de si para me receber. E você o que fizera? E aí a gente vai ver Jesus dizendo: olha, ela terá os seus pecados perdoados, porque ela muito amou. Então, quem muito ama, não julga. Quem muito ama, perdoa. E quem perdoa pouco, ama pouco. E aí ele vira para a mulher e diz: os seus pecados foram perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, o que a gente tem nessa passagem, né, que a gente vai falar do perdoar? Perdoar é, então, uma relação que a gente tem que estabelecer com a nossa sinceridade, com o que a gente está carregando dentro de nós, as verdades que a gente já tem. Vamos pegar o exemplo dessa mulher. Essa mulher, naquele instante, ela estava animada do quê? Do reconhecimento. Que o Cristo era essa elevada pessoa que ali adentrava. Reconheceu um irmão maior. Reconhecendo esse irmão, ela corre corajosamente para buscar a sua redenção, porque na sua humildade ela compreendia que ela precisava
refletir sobre o seu proceder. Não cabe a nenhum de nós julgá-la, mas ela já se julgava. E aí ela busca em Cristo o melhor serviço para que ele pudesse perdoá-la. Então nela estava já esse reconhecimento, essa humildade, essa coragem de buscar por ser melhor. E o fariseu, cheio de orgulho, não é? Julgando essa mulher, com aquele olhar severo, esquecendo de ser indulgente. E pior, muito ligado às imagens materiais, às exterioridades, duvidando do Cristo, porque ele, se fosse o profeta, deveria agir como todas aquelas outras pessoas agem. E aí ele vai, então, nos trazer essa lição no Evangelho de Lucas. Quem muito ama, serve. E serve mesmo tendo em seu coração muitas dúvidas. Essa mulher talvez não fosse bem vista aos olhos dos outros, mas aos olhos de Jesus, ela estava buscando definitivamente as verdades espirituais. E aí a gente esbarra em duas mensagens que estão no Evangelho que tem muito a ver com a atitude de perdoar. O argueiro e a trave no olho e não julgueis. O argueiro é o quê? Você está vendo o mal alheio e não vê o seu. Você está vendo que o outro erra, se equivoca, mas você não erra, você não se equivoca. Olha aí, vamos substituir a trave pela venda do orgulho e rapidinho a gente cai novamente nesse orgulho. E aí a gente também substitui, né? O que seria também, além disso tudo, do orgulho, os abismos, né, da vaidade, se escondendo na vaidade. E aí a gente, quando menos percebe, está deixando de perdoar, está deixando de ver o outro como verdadeiramente ele é. E Kardec nos traz, nesse estudo do argueiro e a trave no olho, que está no Evangelho, a seguinte frase: nós temos muita dificuldade de ressaltar o bem no outro. A gente sempre dá destaque ao mal do outro. Por que será, né? Porque a gente ainda tem que trabalhar muito o nosso egoísmo, muito o jeito que nós lidamos com os problemas dos outros e damos sempre aquela acalmada quando vamos falar do nosso, né? E aí a gente vai para o não julgueis, que Jesus vai trazer, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos nós somos devedores da consciência, todos nós ainda estamos a caminho desse progresso espiritual. Qual de nós pode aqui falar que não tem pecados? Assim Jesus ensinava aquela multidão que tentava apedrejar aquela mulher naquele exato instante. E a gente vai aprender com não julgueis que todos nós estamos no mesmo barco da evolução. Nós estamos aqui hoje para poder trabalhar isso em nós. E a atitude de perdoar muito nos auxilia, porque ela vai nos trazer essa tranquilidade na caminhada. Porque se não for por essa vontade de assim fazer, de assim proceder, nós vamos ainda perdendo muito tempo nas nossas vidas. Aí a gente vai então entender agora Jesus quando ele diz para Pedro assim, né? Que Pedro, na verdade, pergunta primeiro: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? 7 vezes? E ele vai dizer: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Aí não importa o resultado dessa conta, né, meus irmãos? Importa o símbolo que está aí representado. Então, o que Jesus está dizendo? Perdoar cada ofensa sem limites. Mas aí a gente vai pensar, como é que é perdoar essa ofensa? Pensar que todos nós estamos nesse processo de purificação, que todos nós estamos caminhando nesse processo e vamos conquistando as nossas qualidades, assim como esse meu irmão também está fazendo o mesmo. Ele não sendo espírita, ele sendo de outra religião ou não tendo religião. A gente está aqui para trabalhar essas vicissitudes nas nossas vidas. E aí a gente pensa, então, mas perdoar seria eu esquecer que, não aconteceu aquela ofensa? Não é isso. É o que a gente está dizendo. Perdoar não é fingir. Não é amnésia da coisa, não é dissimular que a ofensa não aconteceu. Não é isso que Paulo está nos chamando a atenção, por exemplo, naquela mensagem que nós comentamos aqui. Não é você dizer que não houve a dor, ela aconteceu. Mas é você se fortalecer. É você pensar que você tem que primeiro quebrar
aquele movimento do ressentimento, da mágoa. Porque às vezes a ofensa até passa, só que a gente fica convivendo com ressentir. E esse é o problema, porque o ressentimento, a mágoa, destrói a caminhada. É isso que a gente precisa pensar. Porque é esse processo que a gente precisa trabalhar. E outra coisa, a gente não tem que lembrar que a gente está aqui porque a coisa é entre eu e o outro. É sempre entre eu e Deus. É sempre a resposta com o Pai. Por isso que a atitude de perdoar é uma relação, é uma conexão direta com Ele. E aí a gente lembra de Paulo novamente, quando ele fala nesse capítulo, nesse item, outra questão muito importante para nós. Há o perdão dos lábios, há o perdão do coração. O que é o perdão dos lábios? Ah, não, eu perdoei, mas não quero ver pessoa nunca mais na minha vida. Perdoou? Será? Aí que está, meus irmãos, esse tipo de atitude prova a nossa vaidade. Acabamos de dizer, não é que você vá conviver, às vezes as vibrações são diferentes, as escolhas são totalmente diversas, mas é não pagar o mal, pagar o mal com o bem. A gente não querer o mal dessa pessoa. É respeitar que ela encontre as suas direções e você faça as suas. Mas é diferente da gente pensar assim que, eu perdoei, mas não quero ver. Isso é o perdão da vaidade. O próprio Paulo diz, a gente está escondendo aí a nossa constante vaidade. E o que é o perdão do coração? Ele vai nos dizer que é aquele perdão cristão. Ele utiliza essa palavra. Perdão cristão, porque é esse perdão que vai nos aproximar de Jesus. É esse perdão que vai nos mostrar que Deus sonda fundo os nossos corações, os nossos mais secretos pensamentos. Não dissemos que é sempre entre nós e Deus? Deus nos conhece, meus irmãos. Ele sabe das nossas intenções. Então, coloquemos nas mãos dele quando acontecer algo assim, e ele irá nos ajudar. E busquemos na atitude de perdoar, não só a nossa mudança, mas a mudança do coletivo. E isso é muito importante. Então, perdoar vai dizer muito para nós que a gente tem que se reconciliar conosco. Vai dizer que é para a gente ter coragem de enfrentar os vícios morais e também nos libertar do ressentir. E aí a gente chega num processo muito importante, que é a autolibertação. O que é o perdão, né? O que é o perdoar como autolibertação? Quando a gente está na atitude de perdoar, ela vai dizer muito de como nós estamos experimentando o nosso viver. Como é que a gente vai se desvencilhar de situações, às vezes, que são traumáticas para nós? E há histórias muito difíceis que relatam isso, e vamos trazer aqui hoje a história, sim, real e trágica de uma pessoa que já falecida em 2019, né, Eva Moses Corr, com 85 anos, morreu de causas naturais, mas foi uma sobrevivente do Holocausto. Eva Moses Corr vinha de uma família da Romênia, né, de muitos irmãos, era inclusive gêmea de uma outra menina chamada Miriam. Em 1944, a sua família foi levada para o campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. E lá elas já foram separadas do pai e dos irmãos, ficando apenas com a mãe, as duas, né, com 10 anos de idade. Mas logo o soldado vê que são gêmeas e diz assim, isso aqui é importante. E logo são separadas de sua mãe. A Eva conta que é um registro terrível essa ideia da separação da mãe, de ver a mãe sendo levada, porque depois ela nunca mais veria nem seu pai, nem seus irmãos, nem sua mãe. A irmã sobrevivera junto a ela. Ela foi levada para experimentos com gêmeos pelo Dr. Joseph Mengele, que era considerado o anjo da morte. Não vamos relatar aqui os infortúnios, mas apenas dizer que elas foram recebendo a cada dia injeções, não se sabia o conteúdo das injeções e elas tinham o corpo dolorido constantemente. A Eva apresentou um quadro de febre e foi levada para um outro pavilhão. Ela ficou ali vários dias achando que morreria. O que ela conseguiu? Ela colocou em sua mente, eu tenho que sobreviver. E ela repetia isso constantemente ao ponto de conseguir chegar numa torneira ao fundo desse pavilhão e beber água. E ela sobreviveu. Em 1945, eles vão ser libertados pelos soviéticos.
E aí vai se passar vários anos, a Eva vai casar e ter seus filhos, e a Míriam também. Na primeira gestação da Míriam, ela apresentou problemas na gestação. Na segunda, identificou-se uma severa infecção nos rins. Quando é feito o ultrassom, descobre-se que o rim dela nunca cresceu, ela tinha um rim infantil, devido ao conteúdo que não se sabe qual das injeções. E aí pediram-se para que ela não tivesse mais filhos, mas ela teve o terceiro e veio a falecer. A Eva tomou aquilo como uma forma de buscar a resposta daquele conteúdo. E de tanto ela revirar e remexer, ela encontra o Dr. Mante, que era um sobrevivente do campo de concentração de onde ela estava, e participava daquela situação que ela vivenciou. Ela vai se confrontar com ele. Essa é a parte interessante do relato dessa mulher. Ela foi com raiva. Ela foi com vontade de jogar tudo nele, do ressentimento. Mas ela conseguiu se conter e perguntar: você estava lá? Você sabe o que é uma câmara de gás? Eu vivo esse pesadelo todos os dias da minha vida. E ele não dizia nada. Mas, no final da conversa, eles concordaram de fazer um documento em que ele assinava todas as atrocidades lá nas ruínas do campo de Auschwitz, no trilho de trem. E ele concordou. Mas um belo dia ela voltou para casa, passaram-se meses e ela pensou: gente, apareci com uma ideia, eu quero perdoar o Dr. Mante. Ela não sabe de onde surgiu. Ao mesmo tempo que surgiu essa ideia, ela pensou: meu Deus, eu tenho um poder de perdoar. Eu, o ratinho de laboratório, tenho o poder de perdoar eles. Veja, é algo que alguém nunca pode me dar, mas também não pode me tirar. E ela começa, então, a escrever a carta. Ela tinha dificuldade de escrever em inglês. Ela busca uma amiga que muito bem entendia o inglês. Mas aí a amiga faz a pergunta: mas o seu problema não é com ele, é com o Mengele. Ah, mas ele já é falecido. Eu nem sei se eu perdoaria ele. Pense, minha querida, se você conseguiria isso um dia. Imagine que ele está adentrando a sua casa. E ela assim fez. Um belo dia, ela vai chegar na sala dela, imaginando que ele estivesse ali. Vai escolher 20 palavras bastante desagradáveis no dicionário, porque ela queria tirar toda a raiva, a mágoa e o ressentimento dela. E diz as 20 palavras. E no final ela diz: apesar de tudo isso, eu te perdoo. Ela falou que sentiu um alívio tão grande, uma liberdade tão grande de ter dito aquilo. E aí ela vai trazer para nós essa fala ao final do documentário. O que é o meu perdão? Eu gosto dele. É um ato de autocura, autolibertação, autoempoderamento. Não podemos mudar o que passou, mas podemos mudar como lidamos com isso. E ela diz ao final que foi feito esse dia em que ela levou a família dela, ele com a família dele, e essa é a foto verdadeira dos trilhos do trem de Auschwitz, onde foi feito o encontro, onde eles encerraram todo um processo que caberia talvez quantas outras existências para resolver isso. E foi a atitude de perdoar da Eva Moses, e ela conseguiu o melhor, esse poder que o perdão lhe cabia. Então vejam, meus irmãos, perdoar é sim uma autolibertação. E é aquilo que a gente já contou aqui uma vez, a história do anjo da misericórdia, contado pela Amélia Rodrigues, que Jesus estava no seu momento derradeiro. E 3 nobres anjos vai ali se aproximar dele, dizendo que falharam. O primeiro disse: nossa, eu tentei insuflar no coração dos homens a vontade de continuar. Era a fé, mas sentia que tinha falhado. A outra tentou sustentar o ser humano nas aflições, mas também tinha falhado, era a esperança. E o terceiro, que tentou fazer morada no coração do homem, sustentando a fé e a esperança, era a caridade, também tinha falhado. Eis que Jesus então diz ao Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O céu se rasga sublime, de forma sublime, e o anjo da misericórdia desce e diz ao Cristo: estou aqui a partir do seu apelo, o que quer que eu faça? Ficarás no mundo, abraçando a fé, a esperança e a caridade, para que eles jamais esqueçam o quanto eu os amo.
E nós temos conosco essa misericórdia divina todos os dias nas nossas vidas, essas vibrações que nos convidam à atitude de perdoar. Perdoar, que se a gente for parar para pensar, lá a gente cantou aqui, né, o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma conexão, é uma via dupla da qual nós falamos anteriormente. Não vamos entender a misericórdia se não começarmos nessa atitude de perdoar. Então é a ação. A gente não está falando do nome, a gente está falando da ação, da urgência, da atitude de perdoar. E a gente tem então essa vida em abundância. O que é essa vida em abundância que o Cristo nos fala, né? Eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. O que é a atitude de perdoar, se não nós sairmos desse processo de vitimização? E aí a importância da gente fazer um perdão muito importante, né? O auto-perdão. Se a gente não se perdoar também, a gente vai cair no abismo da culpa. E esse é um abismo tão terrível quanto o orgulho e o egoísmo, porque a gente demora para entender uma série de coisas. Vitimização também. A gente tem que entender que nós erramos. Nós estamos aqui para trilhar esses caminhos, às vezes, várias vezes. Não desistamos. Tomemos força, fôlego a cada nova empreitada. Que a gente não desista jamais dessa atitude de perdoar. E lembrar, né, claro, que se nós estamos aqui vendo as nossas más tendências, a gente também vê que as qualidades já acontecem. E essas qualidades é que vão nos auxiliar a trabalhar, a sanear esse nosso interior, revolver esse nosso íntimo, reparando, arrependendo, fazendo o que é necessário enquanto nós estamos aqui. E aí a existência, como Deus nos coloca, é sempre para superar. Nós estamos aqui sempre para superar, sempre para vencer. E a atitude de perdoar é um caminho maravilhoso para a gente conquistar isso, essa superação. Tem uma música, para a gente já ir encerrando, que diz muito sobre isso. Na verdade, um verso. Vamos imaginar, então, essa atitude de perdoar dentro desse verso, que diz assim: essa voz não vai calar. Eu estou aqui. Eu serei a mão do amor todo o dia. Eu vou trazer a luz aqui. A história eu vou contar. E no fim, tudo vai passar. E vai ficar tudo bem. Quem muito ama, perdoa. Jesus. Fiquemos todos em paz. Cristina, muito obrigado. Mais uma vez que Jesus te abençoe. Com certeza é um processo de aprendizado, né, meus irmãos? É por isso que nós temos a bênção da reencarnação, né, Jordão? Justamente se nós não conseguirmos perdoar de coração nessa existência, que levemos a bagagem com as nossas consciências despertas, né? Uma próxima reencarnação a gente continuar nessa trajetória aí para aprendermos a perdoar verdadeiramente. Muito bom, muito obrigado. Meus irmãos, vamos aos recados da semana. Primeiramente, agradecer. Algumas semanas atrás, nós pedimos aqui a doação de materiais didáticos, né? Materiais escolares, justamente para levarmos aos nossos evangelizandos, tanto aqui da nossa unidade do Vigilato, como também no Shopping Park. Então, nós tivemos um feedback da Cedícia, não sei se ela está aqui conosco, mas ela nos disse que a gente recebeu uma quantidade satisfatória desses materiais, e todos eles já empregados na sala de aula, né, com as turminhas daqui e lá do Shopping Park. Então, com certeza, será de grande valor aí para a nossa evangelização infantil. Então, gratidão a todos vocês que contribuíram com mais essa campanha do semeador. Um segundo recado é que nós temos um grupo oficial no WhatsApp aqui da nossa casa. Então, é um grupo exclusivamente para mensagens, né, comunicados oficiais
dos eventos da casa, né, mensagens importantes. E somente quem envia essas mensagens é a Fabiana, que é a administradora do grupo. Não tem aquelas trocas de mensagem, é somente o envio mesmo. Então, aqueles que não estiverem nesse grupo ainda do semeador, passem, por favor, o número do telefone para a Fabiana, para que ela possa adicionar e vocês acompanharem mais de perto os nossos comunicados oficiais da casa. Então, é lá que a gente mantém todos informados, né, das nossas atividades, das nossas programações, né, e outros comunicados importantes. Então, fiquem à vontade para fazer parte desse grupo aí. A Fabiana está à disposição de vocês após a nossa reunião para adicioná-los, né, Fabiana? Nós já temos 2 grupos já, Fabiana? 2 grupos. Então, sempre as mensagens são encaminhadas a esses 2 grupos com o objetivo de mantê-los aí informados. E o último recado é que a nossa noite vai acabar em... Que maravilha! Então, no último sábado, estivemos aqui reunidos. Foi uma manhã maravilhosa, com a presença aí de muitos trabalhadores. Então, agradecer àqueles que estão aqui, estiveram presentes conosco. Foi fantástico, confeccionamos 200 unidades. Então, essas pizzas já estão à disposição. Aqueles que encomendaram, as pizzas já estão lá, nominais, aguardando por vocês. E quem não encomendou, nós temos as avulsas. Então, fiquem à vontade, tá? A nossa equipe já está lá no piso inferior. Então, é só descer a rampa aqui e a turma está aguardando por vocês lá para fazer essa entrega, tá bom? Então, esses são os nossos recados da semana. Agradecemos a todos pela presença, agradecemos a assistência espiritual. Convidamos os nossos irmãos passistas para se posicionarem à lateral do nosso salão, para o nosso passe coletivo. Convidamos a Fabiana para a nossa prece final, fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. Que Jesus abençoe. Amado Mestre Jesus, aqui reunidos em Teu nome, te rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos, bênçãos tão variadas, bênçãos de amor, de paz, de saúde, que possamos sentir este envolvimento de vibrações, sentindo o acerenar das nossas almas. E vamos unir os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos, elevando-os a Deus nosso Pai. E durante a oração que nos ensinastes, lhe pedimos, Senhor, o tratamento espiritual, a magnetização das águas, essa transfusão de amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Auxilia-nos, Mestre, a sempre nos erguermos com coragem, com fé e com esperança, prosseguindo nesse caminho que nos levará a Deus. Vamos todos em paz. Que o Pai nos abençoe. Assim seja.